Olá, você que me assiste. Nós somos uma equipe da matéria de Nutrição Obstétrica e Pediátrica da Unime de Lauro de Freitas e nós vamos falar sobre um tipo de introdução alimentar, que é o BLW. E o que é o BLW? É um tipo de introdução que é o desmame guiado pelo bebê. Criado por Jill Rapley, uma enfermeira muito conhecedora da alimentação infantil, a Sociedade Brasileira também lançou em 2017 um guia prático sobre alimentação complementar e o método BLW. Sendo assim, o que é que difere a introdução alimentar tradicional do BLW? A tradicional, ela começa com as comidas levadas ao bebê na forma de purês, na consistência batida, mas não líquida. Já o BLW, ele tem um acesso ao alimento em suas consistências reais, trazendo ao bebê um maior contato com alimentos in natura e a alimentação com momentos em famílias em ambiente harmônico. Além disso, respeita muito os sinais de fome e saciedade do bebê, que no futuro vai trazer vários benefícios para o autocontrole alimentar. Dessa maneira, aqui nós deixamos alguns tipos de cortes que são interessantes para a introdução do BLW, né? Que é a uva, essas comidas em formato redondo, fornecer em formato de canoa, ou em rodelas, meia-luas, cubinhos, vegetais como o brócolis, fornecer o ramo inteiro e por aí vai. Alguns alimentos são considerados perigosos para o bebê, então devem ser levados a ele de uma maneira diferente, como as nozes e castanhas devem ser trituradas, oferecidas como pastas, as uvas, no sentido do comprimento, deve ser o corte, vegetais crus, eles devem ser cozidos, não fornecer crus, pedaços duros de carne não devem ser fornecidos também, é bom ter um bom cozimento, e assim a gente tem uma maior segurança para o bebê. Os benefícios da BLW vão desde a abordagem sensorial, passando por um maior autocontrole, até mesmo um menor consumo de alimentos industrializados, como nós vamos ver em alguns estudos que nós trouxemos aqui para essa apresentação. Já as desvantagens, elas são bem comuns em todos os tipos de introdução alimentar. Porém, as refeições do BLW são mais demoradas e pode ocorrer desperdício de alguns alimentos, já que é levado em consideração os sinais de fome e também de saciedade do bebê. Além disso, um dos maiores medos dos pais é o engasgo. Então, os estudos mostraram que os bebês não têm um maior risco de engasgo praticando o BLW. Inclusive, Rapley e Brown mostraram em seus estudos que não teve diferença entre esses engasgos, tanto na tradicional quanto no BLW, e mais para frente nós vamos ver que alguns bons hábitos ainda foram criados, como escolher mais alimentos in natura, não ter tanta vontade de consumir alimentos industrializados, que é muito interessante nessa fase de crescimento. Sabendo disso, o engasgo acontece quando o bebê tem a garganta parcialmente ou completamente obstruída, e aí é necessário ajuda para fazer o deslocamento do alimento que ficou preso. Já o reflexo de gag parece que o bebê está com a ânsia de vômito, e na verdade é um mecanismo de defesa do nosso corpo para que o alimento que entrou errado ali nas nossas vias, né, de consumo volte para a boca e possa ser melhor mastigado para que possa ser engolido novamente. Porém, caso seja preciso, existe a manobra de Heimlich, que é um procedimento de emergência, e nossa colega vai mostrar aqui agora para vocês como fazer esse procedimento. E então esses dois estudos mostram que apesar dos bebês que praticam o BLW ter uma maior variedade de escolha alimentar, às vezes pode ter um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que os bebês de introdução alimentar normal, e até algum déficit de vitaminas. Mas alguns autores sugerem que se deve ao fato de não haver o acompanhamento nutricional. Sendo assim, algumas dicas importantes para o método BLW é que o bebê só comece a praticar esse tipo de introdução alimentar a partir dos 6 meses, quando ele conseguir sentar sozinho, levar objetos sozinho à boca, ter uma cadeira firme e vertical em um ambiente silencioso, sem luzes eletrônicos como celulares e tablets,
Ter também uma variedade de sabores e texturas com alimentos in natura, em corte em pedaços grandes e deixar o bebê se alimentar sozinho com muita diversão e interação com a comida que vai dar a ele uma enorme autonomia. Sendo assim, deixamos aqui a nossa bibliografia, as nossas referências e esperamos que vocês tenham gostado muito. Um abraço.